A brasileira que morreu na Indonésia por descaso. Tem muita gente criticando só a Indonésia, as autoridades lá. Também concordo, faltou muito, faltou tudo para eles poder socorrer a Juliana Martins dentro do prazo, né? Faltou segurança, faltou equipamento, faltou pessoal, faltou tudo. Mas não se deixe enganar de uma coisa. Faltou também a presença do governo brasileiro para poder agilizar tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu. Poderia ter sido bem diferente se o governo brasileiro tivesse agido rapidamente como agiu para poder dar asilo político para a ex-primeira-dama do Peru. É aquela que foi condenada lá por corrupção e lavagem de dinheiro, né? O governo brasileiro agiu rapidamente para dar asilo político à ex-primeira-dama do país, lá do Peru. Sabe por quê? Porque assim que a justiça do Peru decretou a prisão dela por corrupção e lavagem de dinheiro, o presidente Lula não hesitou, ordenou e enviou imediatamente um avião da Força Aérea Brasileira para trazê-la ao Brasil e oferecer asilo político. Isso é uma matéria que eu tô lendo aqui no Conexão Política, ó. Todo mundo viu isso acontecer. Agora a pergunta, por que que também não enviou um avião, por que que não enviou equipe de socorro, busca e salvamento para Juliana Martins, que ficou, gente, 4 dias na beira de um vulcão, passando frio, passando vento, vento gelado, vento, passando fome, né, o desespero. Ela morreu sozinha, morreu um descaso das duas autoridades, brasileira e ali da Indonésia. Descaso. A morte dessa jovem deveria estar no atestado de óbito dela. Descaso. Não foi outra coisa, foi descaso. Uma jovem cheia de vida que viajou para poder fazer um mochilão, fazer um passeio em que muitas pessoas têm vontade, mas sequer quando aconteceu o ocorrido, sequer ela teve o apoio do guia, ela teve o apoio da autoridade da Indonésia, não teve nada. Quando todo mundo começou a falar sobre esse caso, sobre o que estava acontecendo, quando encontraram, perceberam a falta dela, que encontraram ela a mais de 400, 350, quase 500 metros abaixo, caída lá embaixo, é que as autoridades foram entrar ali na questão. Por quê? Porque já estavam em todas as redes sociais. Mais uma prova que as redes sociais, elas são benéficas, sim. Tem um lado ruim dos haters, beleza. Daqueles que propagam coisas mentirosas, ok, não discordo. Mas, se não fosse as redes sociais, o mundo não estava sabendo do que aconteceu com a Juliana Martins. E o que envergonha mais ainda não foi a total falta de socorro da Indonésia, do país da Indonésia. Não, foi a total falta de agilidade do nosso governo brasileiro. Do nosso governo brasileiro. Tiveram que destacar equipes de montanhistas, pessoas que fazem esse tipo de esporte lá na região para poder tentar salvar a vida da Juliana Martins. Mas mesmo assim já encontraram ela sem vida, né? Encontraram ela sem vida. Na beira de um vulcão, depois de ter despencado mais de 400 metros ladeira abaixo, deveria estar toda machucada, imóvel, passando fome, passando sede, passando frio, passando medo, desespero. E a autoridade brasileira nada fez. Nada fez. Mas tá aqui uma matéria da Conexão Política que me chamou a atenção. A primeira dama lá do Peru, quando foi decretada sua prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, saiu um avião do Brasil, da FAB, rapidamente para buscá-la e trazê-la para o Brasil para quê? Para oferecer asilo. Por que não saiu também um avião assim, rapidamente para a Indonésia, com equipes de busca e salvamento, com materiais de busca e salvamento? Por que não saiu? Por que, governo Lula? Por que não saiu isso? Precisou, a jovem morreu e nós ficamos sem resposta. O brasileiro ficou sem resposta. Por que o governo brasileiro não agiu rapidamente para salvar a vida daquela jovem?
Olha o que diz a matéria. Assim que a Justiça do Peru decretou a prisão da ex-primeira-dama do país por corrupção e lavagem de dinheiro, o presidente Lula não hesitou, ordenou o envio imediato de um avião da Força Aérea Brasileira para trazê-la ao Brasil e oferecer asilo político. A operação foi executada com agilidade impressionante, antes mesmo de a polícia peruana conseguir cumprir o mandado. A condenada já estava em solo brasileiro, protegida por um governo que opera com presteza quando os interesses são políticos. Matéria da Conexão Política, isso aqui que eu estou lendo para vocês agora. No caso da Juliana Martins, brasileira de 26 anos, desaparecida desde a sexta-feira do dia 20 em uma trilha na Indonésia, o mesmo estado se mostrou omisso. A jovem, ainda com vida, nos momentos iniciais após o acidente, não recebeu socorro imediato, nem mesmo enviou o envio de aeronaves ou equipes de resgate. Juliana não morreu simplesmente. Ela foi deixada para morrer. Foi abandonada. Faltou ação, faltou humanidade, faltou governo. Faltou o governo brasileiro. Enquanto o Planalto mobiliza recursos para proteger aliados estrangeiros envolvidos em esquemas criminosos, ignora cidadãos em situação crítica, isolados sem acesso e atendimento emergencial. Ao Conexão Política, a família da Juliana relatou na tarde do domingo que continuava sem nenhuma resposta, sem nenhum contato. Isso aqui foi antes de de encontrar ela sem vida. A jovem morreu sem socorro do país ao qual ela estava fazendo turismo e sem socorro do seu país de naturalidade. Esse é o Brasil. Esse é o nosso presidente que está no atual governo.